Eran três irmãs muito idosas. A maior delas tinha 96 anos de idade, a segunda tinha 94 e a terceira 92. Aquela que era de 96 anos de idade pensou e disse: vou preparar o banheiro. Eu desejo dar um bom banho agora. Então ele estava indo ao banheiro e de repente para e diz: eu estava indo ao banheiro ou estava voltando do banheiro? Então disse ela: me ajuda, por favor. A segunda delas, que tinha 92 anos, que estava no primeiro andar da casa, disse: eu vou ajudar você. E estava subindo a escada e na metade ela pensa e diz: eu estava subindo ou estava descendo? Por favor, me ajuda, disse para a outra que tem 92 anos de idade. E aquela que estava na cozinha disse: oh, meu Deus, eu toco madeira para não ser tão esquecida como estas minhas irmãs. Eu vou para lhes ajudar, mas primeiro vou ver quem está batendo na porta. Irmãos, espero que hoje, de aqui adiante, vocês não esqueçam que como igreja nós temos doutrinas. Obrigado, pastor, porque o Senhor acertou com começar o estudo, o repasso das doutrinas com a doutrina da graça. Sem a graça, nada vai ter sentido em nossas vidas e nossas experiências. Eu que considerava que era um experto nas coisas da técnica, agora sim. E eu espero, irmãos, que depois desta mensagem... Como é que trabalha isto? O senhor sabe se está... Oh. Esse é um ponto que esquecemos. Bom, quizá, enquanto eles fazem trabalhar isso, irmãos, desejo lhes invitar novamente a pegar este papelzinho que estava no boletim e juntos vamos ler aquilo que o pastor nos ajudou. E vamos lembrar mais uma vez, para não dizer que temos 94 ou 96 anos de idade. A nossa doutrina, um resumo dela, diz: em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Essa fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados,
adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor, em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação, agora e no juízo. Mas depois disto, irmãos, quando os adventistas têm as suas doutrinas declaradas, vem uma quantidade de versos da Bíblia que, infelizmente, não tomamos tempo para revisar um após outro. E então, temos esta declaração, e a declaração, com o passo do tempo, chega a ser nada mais que letra morta. Mas tem que ter vida. As doutrinas, muitas vezes, a maioria das vezes, são letra morta, que as pessoas repetem, mas não experimentam nas suas vidas o poder que essas doutrinas representam para as suas vidas. E o assunto da graça é tão importante, irmãos, para começar a falarmos nós começarmos a falar de doutrinas. Por quê? Porque na graça, todas as doutrinas que como igreja nós apresentamos ao mundo têm sentido. Sem a graça, nada tem sentido em nossas vidas e em nossas doutrinas. A graça é o centro de todas nossas doutrinas, a graça de Deus. Por isso dizia, pastor, eu parabenizo ao Senhor que teve no seu coração, na sua mente, começar este estudo e repasso das doutrinas com a graça de Deus. Qualquer doutrina que vocês pregam, qualquer doutrina que vocês apresentam ao mundo, sem nós termos a graça de Deus banhando essas doutrinas não têm sentido. A graça, nós sabemos, é um dom imerecido. É um dom que nós recebimos não porque tenhamos mérito algum, mas Deus dá a graça a gente. A graça, esse dom especial de Deus, é como um oceano imenso que eu posso mergulhar nele e nunca conseguir atravessar ou passar o oceano da graça. É imenso a graça de Deus. E uma coisa eu tinha para vocês ler aqui, mas até que o sistema possa ser arrumado aqui, eu vou lhes dizer. Nem sempre, escutem muito bem, nem sempre a graça existiu. Não, eu não vou dizer assim, existiu. Nem sempre a graça foi expressa neste universo. Aunque a graça é parte do caráter de Deus, a graça nunca teve necessidade de se expressar neste universo. E foi expressada só quando o homem caiu em pecado. Entenderam isso? Isso me leva a pensar numa outra coisa. E essa outra coisa é que os anjos não precisam de graça. Os seres perfeitos que há neste universo, em algum lugar deste universo, eles não precisam da graça, porque eles nunca pecaram. A graça começou
agora sim, a existir quando o homem caiu em pecado. Compreenderam aquilo que eu disse? Foi difícil? Se compreenderam? Foi sencillo? Simples? Alguns olham para a gente e parece que têm sido impactados. Irmãos, e não são palavras que eu digo, mas Helena White disse isso. Há um livro que fala todo o ano, são leituras de todo o ano. Um livro que fala da graça. Na página 10 desse livro de Helena White, um devocional que fala da graça, Helena White disse isso. Os anjos não precisam da graça. Por quê? Porque eles nunca pecaram. Eles se assombram. Nós, homens, sim podemos entender e compreender a graça de Deus. Esse é o privilégio que nós temos. Só com a graça de Deus, todas as coisas que nós creemos, compartilhamos com o mundo, todas essas coisas estão ou têm sentido, cobram sentido graças ou pela graça de Deus que atua em nós. É um dom que nós recebemos. Não só que não merecemos, mas que recebemos. E pelo fato de que nós recebemos, consideramos que a graça é um favor que se nos dá. Mas há uma diferença grande entre aquilo que é a graça e aquilo que é um favor. A graça eu não mereço, Deus me dá. O favor é um privilégio que eu estou recebendo. E também há uma diferença entre aquilo que é misericórdia e aquilo que é graça. E quando falamos de graça, irmãos, nós vamos ao mesmo coração de Deus. O que aconteceu? Na maleta. Irmãos, por gentileza, vamos ver se resolvemos o problema. Eu vou propor uma coisa. Enquanto eu estou lá com eles, com os técnicos, poderíamos cantar esse hino Amazing Grace. Como é? A graça? Sim, por favor. Assim me dão um tempinho.
O pastor tinha razão outro dia quando abraçou e felicitou aqui pelo seu ministério na música. Obrigado. Salvou o dia. Irmãos, aqui temos, e preparei esta, espero que vocês possam ler. A graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. São duas coisas totalmente diferentes. Graça é o desejo esmagador de Deus de tratá-lo como se você nunca tivesse pecado. E nós decimos, junto com o apóstolo Paulo, tua graça é suficiente. E o poder do Evangelho, irmãos, é quando nós falamos da graça, a mensagem do Evangelho não diz que tudo dará certo na sua vida. Ela diz que a graça de Deus será suficiente para você. Não importa o que vai acontecer na sua vida. Estávamos falando de que a graça é um favor imerecido de Deus para conosco. O que muitas pessoas não conhecem é que a graça, a palavra graça, tem uma raiz no hebraico do Antigo Testamento e que são essas duas letras. E é muito significativo, tem muito significado essas duas letras. As letras no hebraico são pictogramas. Isto é, descrevem coisas, porque os hebreus eram pessoas muito práticas. Então, no alfabeto, eles combinaram essa praticidade e colocaram símbolos que lembravam eles de algumas coisas. Né? Esta primeira letra que nós vemos aqui, que parece uma porta, na verdade é uma porta. E a letra H. No português nós não temos o som H. Podem dizer vocês jugo de naranja? Ah, não podem. Não existe no português. No hebraico também não existem muitos sons. Eles têm só 22 letras no alfabeto. E as vocais não têm vocais. Você tem que aprender uma série de pontinhos para colocar lá e pronunciar. A segunda letra é a palavra Nun. Aqui, os hebraicos vão ler a palavra Hana. Hana, no Antigo Testamento, é graça. E a graça é o favor imerecido de Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. É a primeira vez que na Bíblia aparece a palavra graça. E a palavra graça se repite na Bíblia, através de todas as passagens da Bíblia, em 171 lugares. É uma palavra muito usada através da Bíblia. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E agora aqui está, irmãos, aquilo que eu disse a vocês faz um momento, relacionado com a declaração de Helena de White. Ao desobedecer aos mandamentos de Deus, o homem caiu sob a condenação de sua lei. Esta queda exigiu que a graça de Deus aparecesse. A graça de Deus, que é um atributo de Deus, não apareceu ainda até que o homem pecou. A graça de Deus aparecesse em favor dos pecadores. Nunca deveríamos ter aprendido o significado dessa palavra graça se não tivéssemos caído. Uau, é surpreendente, irmãos. E nós consideramos que a graça sempre existiu. Sim, existiu com Deus, como parte do caráter de Deus.
mas não foi expressa a graça de Deus, mas até que o homem caiu em pecado. E agora escutem, Deus ama os anjos sem pecado, que prestam seu serviço e são obedientes a todos os seus mandamentos. Mas Ele não lhes dá a graça. A graça, irmãos, é para nós, pecadores, para nós, os seres humanos, não para os anjos. Esses seres celestiais nada sabem da graça. Eles nunca precisaram, pois eles nunca pecaram. Aí está. Mais claro, irmãos, graças a Deus que temos o espírito de profecia. Amém. Os escritos de Helena White. Eu vou dizer mais. Amém a Helena White, como o pastor Ricky ama Helena White, porque ela tem essas coisas maravilhosas para nós. Coloquem todos os seus ensinos, suas palavras no seu coração e vocês estarão seguros. A graça, como favor inmerecido, é dada livremente, sem condições ou obrigação pelo dador. E aqui temos essa passagem que todos conhecemos e que está em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus e nós somos salvos pela graça de Deus. E é interessante, irmãos, que ainda quando lemos estas declarações nas Escrituras, ainda nós pensamos, não, alguma coisa eu devo fazer para ajudar a Deus. Eu vou dar uma mão de ajuda a Deus para me salvar. Eu vou fazer coisas boas. Não podemos fazer nada, irmãos, para conseguir a nossa salvação, exceto ser salvos pela graça de Deus, que é um dom gratuito e é dada livremente, sem condições ou obrigação pelo dador. E somos salvos pela graça de Deus. Essa portinha, irmãos, no hebraico, é também parte de um cerco. E esta palavra se usa quando Isaac colocou as suas tendas aí no seu campamento, se você se lembra, e em harmonia com como eram as costumes nessa época, todas as caravanas que viajavam pelo deserto costumavam fazer um círculo com as tendas e então abriam uma portinha. Essa portinha, desse cerco que brindava proteção para aqueles que estavam nesse cerco, essa portinha é um cerco que é a entrada para um refúgio e proteção. Se lembra, pastor, dessa experiência de Job, aí na Bíblia, quando vem Satanás e estão falando com Deus e dizem, não, Job, ele te serve porque ele tem filhos. Tira seus filhos e vais ver. Ele vai começar a protestar de ti. E se lembra que assim sigue o diabo e tira os filhos, tira as riquezas e ao final o diabo, irmãos, leiam a Bíblia, ali está, e diz, o que acontece, disse Satanás a Deus, é que tu as tens rodeado, Job, com aquela proteção. Tira essa proteção e você vai ver o que vai acontecer. Deus disse, ok, eu vou retirar a proteção. Se lembram desse capítulo 1 do livro de Job? Aí está. E então, Deus retira essa proteção. E o que acontece com o pobre Job? Cai em doença e toda a história seguinte aí nesse livro. A graça, irmãos, é um refúgio. É algo que nos dá proteção.
Pero a seguinte letra, nun, é símbolo de vida. É brote, é gerar de novo. E quando nós tomamos essas duas palavras aqui, irmãos, temos o seguinte: vida, brote, gerar, cerco, refúgio, proteção. Deus produz para a vida do crente, Deus produz vida em nós e em seguida coloca uma cerca, o muro de proteção a nosso redor, para evitar que Satanás nos destrua. ¿No dicen amén, irmãos? Não, vocês não dizem amém porque diz pastor. Onde eu posso aprender todas essas coisas? Sabem onde, irmãos? Não no seminário, não tem que ir ao seminário, não ia aí, não vão para lá, embora eles fiquem zangados comigo por lo que estou dizendo. Tudo o que vocês têm que fazer é vir para a classe bíblica. Na classe bíblica aprendemos estas coisas. Deus produz graça, irmãos, significa não só refúgio, não só proteção, significa vida para mim. Como crente em Deus, na sua graça, eu posso encontrar uma nova vida que Deus coloca na minha vida. O novo nascimento, se lembra vocês? O novo nascimento. Eu vou nascer de novo, mas Deus vai colocar o seu Espírito e vai me dar poder para ser um vencedor. Não, vocês não estão acreditando nisso. Olhe, mas para lhes convencer. No alfabeto hebraico, irmãos, isto é, no sistema hebraico, eles não têm números arábicos como nós temos. As letras eram números. E interessante que a primeira letra que já nós conhecemos, Han, essa primeira letra no hebraico é o valor de 8. E 8 em toda a Bíblia é o número de nascer de novo, é o número da ressurreição, é o número mais poderoso de toda a Bíblia. Quer saber mais de números? Venha à classe bíblica, aí vamos aprender. Sim, nós estudamos isso. No ano passado estudamos acerca sobre os números na Bíblia. E agora vamos começar os números, o segredo dos números no Apocalipse. Número 8, irmãos, aparece no Apocalipse, é incrível, é o número da ressurreição. É um número de nascer de novo, é uma vida nova. Nun, essa outra letra, vale 50. E 50 é o número da lei de Deus, é o número do Pentecoste, é o número de jubileu. E todas essas ideias que vão nesses dois números, Deus produz em nós um novo nascimento pela sua graça. E a transformação e liberação do pecado em nossa vida pelo seu Espírito. Essa é a graça de Deus. Surpreendidos? Não fiquem surpresos, vão para a classe bíblica. Vamos aprender muitas coisas. Pastor, eu acho que o Senhor tem errado o nome do sermão de hoje. Porque íamos falar do Marquês de Lodebar e a mesa do rei. Não tenho me esquecido, ainda não sou 90 anos de idade. 89 sim, mas não 90 anos de idade para esquecer. A história do Marquês de Lodebar começa nos dias do rei Davi. Davi, irmãos, já estava no seu trono, ele tinha assegurado o seu reino, ele estava prosperando, tinha muita paz, e quando estava nessa situação, um dia, ele lembrou de algo que aconteceu muitos anos atrás. E ele deseja fazer realidade aquilo que ele prometeu. E então ele pronuncia estas palavras. Certa ocasião, Davi perguntou,
resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar-lhe a bondade de Deus por causa de minha amizade com Jonatas. Eu não sei, irmãos, se acaso bondade saiu em... sim, está aqui em amarelo. Vocês podem distinguir isso? Está em amarelo. Eu coloquei isso em amarelo por uma razão. A palavra Hannah é a palavra que é traduzida aqui como bondade. Depois vamos falar mais um pouquinho. Mas nesta história, irmãos, quando David está sentado no seu trono, feliz, todas as coisas estão indo bem, ponderosamente, aquela promessa que ele fez quando era ainda jovem. O que aconteceu, irmãos? Eram os dias de Saul, o rei, e essa amizade de David e Jonatas, vocês sabem toda essa história, né? E então, um dia se encontram estes dois rapazes e David diz, olha, por que o seu pai está querendo me matar? Que eu tenho feito para que ele me mate a gente? E Jonatas diz, não, isso não é verdade, não, meu pai não deseja. Não, sim, aqui estão as provas. Então David apresenta as provas para Jonatas. E Jonatas disse, não, meu pai não pode fazer isso, mas hoje vamos a fazer um pacto, já? E vamos ir um pouquinho à história aí para ler. Nosotros, nesse pacto que eles fazem, diz aqui a Bíblia, Jonatas disse, prometo pelo Senhor Deus de Israel que amanhã, por esta altura do dia, ou depois de amanhã, a mais tardar, falarei ao meu pai a teu respeito e dar-te-ei a conhecer definitivamente o que ele sente por ti. Vamos fazer um pacto, eu te vou te avisar. Se meu pai realmente deseja te matar, eu vou fazer-te saber a ti. Se estiver encolerizado e com a intenção de te matar, então que seja o Senhor a matar-me se eu não te avisar, para que possas escapar e viver. Essa história, agora vem a parte interessante. Que o Senhor seja contigo como foi com o meu pai. Lembra-te que deves demonstrar o amor e a bondade do Senhor. Está em branca, essas letras brancas, né? Que letras, que palavra hebraica vocês pensam que está lá nesse lugar? Que palavra? Graça. Palavra Hannah, 2 letras. E diz aqui, deves demonstrar o amor e a graça do Senhor, não só para comigo durante a minha vida, mas também para com os meus filhos, depois do Senhor ter destruído todos os teus inimigos. Jonatas sabia que David, como novo rei, podia destruir e extirpar da terra toda a família de Jonatas e de Saul, para ninguém vir e procurar o trono de Israel. E ele faz um pacto e diz, eu vou te avisar. E se eu consigo te avisar, promete-me uma coisa, não vas destruir a meus descendentes, a minha família. Assim, Jonatas fez uma aliança. Vocês conhecem essa palavra aliança na Bíblia? Aliança, pacto. Desejam saber o significado dessa palavra aliança e pacto? Vão para a classe bíblica. Vamos aprender-la. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de David, dizendo que o Senhor vingue aos inimigos de David. Jonatas fez com que David jurasse segunda vez pela grande amizade que havia entre eles, porque le queria tanto quanto a si próprio.
Agora vocês entendem com esse trasfondo da Bíblia, vocês podem entender por que David pronunciou estas palavras. Certa ocasião, David perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar-lhe a graça de Deus por causa de minha amizade? E aqui vem a história seguinte, irmãos, que essa história chega a tocar os meus mesmos ossos, com emoção, com essa ternura que vem de Deus, com esse sentimento que todos deveríamos levar em nossa vida ao compreendermos o que a graça de Deus significa para nós. E aqui diz a Bíblia: falaram-lhe então num tal Ziba, que fora um dos servos de Saul. O rei mandou-o chamar. Chamas-te Ziba? Respondeu: sim, senhor, sou eu próprio. Conheces alguém que tenha ficado da família de Saul? Porque quero cumprir a minha promessa. Se lembram? Ele estava sentadinho. Eu desejo cumprir. Haverá alguém que esteja vivo, descendente de Jonatas? Porque quero cumprir a minha promessa de demonstrar a, que coisa? Graça de Deus a essa pessoa. Ziba respondeu: há um filho de Jonatas que vive ainda e que aconteceu com ele? É coxo. O que aconteceu com esse garoto? A Bíblia diz, tem que ler a Bíblia. Vamos a ler o que a Bíblia diz, irmãos. Havia um neto do rei Saul. Este garotinho era neto do rei Saul, filho de Jonatas, que era aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos na altura em que o pai e o avô morreram na batalha de Jezreel. Quando a notícia dessa derrota chegou à capital, a ama pegou na criança e fugiu, mas tropeçou e deixou cair, ficando assim aleijado. Pobre garoto, pequenino, agora não pode mais caminhar normalmente, está desvalido, não tem capacidade de se movimentar por si mesmo. Onde mora ele? Perguntou o rei, e disse-lhe: em Lodebar. E o seu nome é, que coisa, irmãos? O Marquês de Lodebar. Estava na Bíblia, sim, o Marquês de Lodebar. O nome dele, em harmonia com o que a Bíblia diz, irmãos, em 1 de Crônicas, diz que o nome dele era Mirabal. Mirabal significa nascido para vencer. Ele nasceu para ser um guerreiro. Ele nasceu para ter poder. Ele foi batizado, vamos dizer, com esse nome, mas trocaram esse nome e colocaram Mefibosete. Mefibosete é aquele, o significado do nome, aquele que carrega vergonha. De ter sido alguém que nasceu para vencer, para triunfar, para ter poder na terra, agora estava nesse lugar Lodebar, carregando a sua vergonha, a sua desabilidade, todo o peso que vinha sobre ele, pela sua condição, estava nesse lugar. E Lodebar, irmãos, não era uma terra muito bonita. Lodebar significa deserto, uma coisa árida, uma coisa onde não cresce a grama, onde não há fruta. Era um lugar onde todos aqueles que tinham vergonha, onde todos aqueles que
tinham sido desprezados, todos aqueles que carregavam alguma coisa na sua vida iam para se refugiar. E o marquês desse lugar era Mefibosete. Todos aqueles que foram abusados na sua vida, todos aqueles que tiveram problemas e dificuldades e não conseguiram superar, iam para lá. Todos aqueles que em lugar de ser ganhadores, eram rotulados de perdedores, iam a morar em Lodebar. Hoje, nossa igreja, há muitos que ainda vivem em Lodebar. Porque Lodebar é não somente um lugar onde não cresce nada, não há nenhuma aspiração, todo é perda. É um lugar onde não há comunicação. E são pessoas que levam no profundo do seu coração as suas culpas, as suas vergonhas, as suas dificuldades, os seus complexos. E não podem tirar para fora as coisas que estão aqui, porque é melhor viver em silêncio que tirar ao mundo toda a vergonha que levamos aqui dentro de nosso coração. Mefibosete, irmãos, tem muito parecido com muitos de nós, se não todos nós. E agora diz a Bíblia, irmãos, David, tenho que me mover acá porque ficando já tão idoso, eu não alcanço a olhar aqui à frente. David mandou buscar esse filho de Jonatas e neto de Saul, que se chamava Mefibosete. Sabem vocês, quando alguém estava desterrado num outro lugar, e se alguém vinha, ele estava escondido. Ele não queria dar nem seu nome. Ele mudou de identidade. De Maribael foi chamado Mefibosete, se lembra? Mudou de identidade, conseguiu um novo cartão. Não sei o que ele fez. Não sei se foi para algum lugar, foi para conseguir esse cartão, novo cartão. O meu nome é Mefibosete, para lhe servir. É Mefibosete. Então, irmãos, diz, quando este se aproximou do soberano, ei, o rei te chama. Ele sabia que era morte segura. O rei encontrou-me, agora sim me vai matar. Até aqui chegaram meus dias. Ponto. Mas ele chega lá, entra do palácio e diz, quando este se aproximou do soberano, saudou e inclinando-se perante ele em sinal de profunda submissão. Ele ficou de joelhos até beijar o chão. E então, irmãos, Davi disse-lhe, não tenhas receio, mandei vir-te para que possa fazer-te bem. Que palavrinha vocês pensam que há em lugar de fazer-te bem nesse lugar? Que palavra? Graça. Te mandei procurar para te mostrar graça. Oh, irmãos, que história na Bíblia. Eu vou te mostrar o que significa a graça, de acordo com a promessa que fiz ao teu pai Jonatas. Devolver-te-ei todas as terras do teu avô Saul. Viverás aqui no meu palácio e comerás o pão da minha mesa, o marquês de Lodebar e a mesa do rei. Aí está o título da mensagem, pastor. E essa mensagem é sobre a graça de Deus, expressada pelo rei Davi, em relação com Mefibosete. E agora, para surpresa de todos, irmãos, olhem o que a Bíblia diz. Mefibosete postrou-se até o chão e disse, será possível que o rei se mostre assim, tão bom? Outra vez a palavra graça.
com alguém que não passa de um cão morto como eu. Se lembram da história do filho pródigo? Quando ele estava lá com os porcos, os cerdos, o que ele pensou? Eu vou ir à minha casa e eu vou dizer, não sou digno de ser chamado teu filho, eu desejo ser mais um servo aqui. Não me trata-me como o pior de todos, o mais ruim de todos. Por favor, recíbeme. E este rapaz diz para o rei Davi, com alguém que não passa de um cão morto como eu. Quando a graça de Deus toca a tua vida, você vai encontrar que você não tem mérito algum. Você vai se comparar com aquilo que é pior na vida por causa do seu pecado. E quando você reconhece isso na sua vida, a graça de Deus está lá para lhe dar proteção e cuidado. David mandou chamar Ziba, o servo de Saul, e disse-lhe: dei ao neto do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Tu, teus filhos e servos deverão trabalhar nas suas terras para que a sua família tenha o que comer. Quanto ele próprio viverá aqui comigo. Oh, irmãos, está aí a história do filho pródigo no Antigo Testamento. Todos esses detalhes. O pai recebe seus filhos, o filho maior vem, ele reclama, e o pai diz, não, ele vai viver aqui comigo. Oh! Quanto ele próprio viverá aqui. Ziba, que tinha 15 filhos e 20 servos, replicou: Senhor, farei tudo o que mandaste. Daí em diante, Mefibosete passou a comer regularmente com o rei David, como se fosse um dos seus próprios filhos. David adotou Mefibosete como seu próprio filho. ¿No dicen amén, irmãos, por todo esto? Isso é graça, isso é salvação, isso é o que faz Deus com todos nós. Quando Ele nos recebe, não importa nosso pecado, não importa quão profundo tínhamos caído, não importa a natureza de que hemos feito, Ele nos aceita, nos recebe, nos traz para consigo e nos faz viver como se nós fôssemos seus filhos. David perguntou novamente: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar-lhe, que coisa, irmãos? Graça. E de Deus por causa de minha amizade com Jonatã. Lições, irmãos, para todos nós. Ele tinha um lugar reservado na mesa do rei e viveu com o rei. Lições. Número 1, irmãos, rapidamente. Mefibosete teve um relacionamento próximo com o rei, como membro da família do rei. No começo, ele era o neto de Saul. Saul estava no reino, ele era o rei e tinha um relacionamento com o rei. No começo, Mefibosete era Meribel. Esse era o seu nome, nascido para vencer. No começo de nossa experiência, irmãos, como seres humanos, diz a Bíblia, Gênesis capítulo 2, o Senhor Deus pôs o homem no jardim de Edém para que o guardasse, cultivasse e cuidasse dele. E deu-lhe o seguinte aviso: podes comer de toda árvore que está no jardim, exceto da árvore da consciência, porque o seu fruto é o do conhecimento do bem e do mal. Se comeres desse fruto, ficarás condenado a morrer. A história do homem e na queda no pecado. Eu estou lendo a versão do livro em português. O livro é assim uma versão muito interessante da Bíblia. Eu recomendo para vocês ler essa versão. E quando consigam essa versão, venham para a classe bíblica. Vamos aprender muitas coisas bonitas acá. Irmãos, o homem, quando nós fomos criados,
fomos criados para vencer, para triunfar. Pero o pecado veio em nossa vida e nos aleijou. Essa é a realidade. Número 2, irmãos, quando o desastre aconteceu, Mefibosete sofreu uma queda que o deixou aleijado. Quando Adão pecou, diz a Bíblia, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe como consequência a morte a todos, e todos foram contados como pecadores. Todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz, porque todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus. Mas a graça de Deus abre para nós esse acesso de volta para nosso Pai Celestial. Número 3, irmãos, David, o rei, por puro amor a Jonatas, demonstrou graça a Mefibosete. E a Bíblia diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a toda a gente salvação. Da graça de Deus, irmãos, um oceano grande, imenso, está à nossa disposição, aguardando-nos, para nós gozarmos na salvação de nosso Deus. Porque pela sua graça é que somos salvos por meio da fé que temos em Cristo. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios. É uma dádiva de Deus. Para ser salvo, não posso ir à farmácia e pedir, irmãos, um pacotinho lá de algum medicamento para me dar graça. Não posso, não posso. É um dom de Deus que eu tenho que receber na minha vida. Mefibosete, irmãos, não tinha nada, não merecia nada e não podia pagar nada. Essa é a condição do pecador. Você não pode fazer nada para merecer a graça de Deus. Você não pode pagar com nada a graça de Deus. Você não pode merecer nada em frente de Deus para receber a graça de Deus. Ainda quando você conheça as 28 doutrinas da Igreja Adventista, se não tem a graça de Deus, de nada serve. A graça é a base da sua vida. A graça é o centro de nossa salvação. A graça é tudo para nós, os seres humanos. Quando nós encontrávamos sem possibilidades de sair da situação de pecadores culpados, diz a Bíblia, Cristo veio no momento oportuno e morreu por nós pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecemos nada, não tínhamos nada, não podíamos pagar com nada a nossa salvação e o amor de Deus. Eu reconheço, diz Paulo, que em mim, ou seja, na minha natureza pecaminosa, não existe nada de bom. Quero fazer o que é reto, mas não posso. Quando quero fazer o bem, não o faço. E o mal que não quero, venho sempre a fazê-lo. Precisamos da graça de Deus para viver a vida cristã. Ninguém pode viver a vida cristiana pelo seu próprio esforço. A graça de Deus. Portanto, se estou ao final a fazer o que não quero e simples de ver onde está a causa, o pecado que habita em mim. E a graça é suficiente para nos livrar do pecado que habita em nós. David trouxe Mefibosete de um lugar de esterilidade para um lugar de honra, seu próprio palácio. E olha o que a Bíblia diz conosco, os pecadores. Porque foi Deus quem nos livrou do império das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho amado, o qual pagou para nós a redenção e o perdão dos pecados. David adotou a Mefibosete em sua família e ele se tornou como um dos filhos do rei. Que bonito, né? Olhe o que diz a Bíblia. Porque o seu Santo Espírito é testemunha no nosso entendimento de que somos filhos de Deus. Deus nos adota como seus filhos.
E uma vez que somos seus filhos, somos herdeiros, isto é, herdeiros de Deus e também herdeiros em conjunto com Cristo. A incapacidade de Mefibosete era um lembrete constante da graça de Deus. Qual incapacidade nós temos, irmãos? Aqui a Bíblia diz, olhe bem, mas se lhe confessamos os nossos pecados, podemos confiar que Ele é fiel e justo e nos perdoará e purificará de toda injustiça. Onde o pecado abundou, disse o apóstolo Paulo, abundou a graça. Cada vez que você mira a sua vida e encontra que você tem defeitos, tem fraquezas, tem muitas coisas que tem que tirar da sua vida e que não é tão bom como mostra ser na igreja, cada vez que descobre isso, lembre-se, você precisa da graça de Deus. As suas fraquezas são um constante recordatório, é um lembrete que temos, todos, de que precisamos da graça de Deus. Quando Mefibosete se sentou à mesa, foi tratado como qualquer outro filho de Davi. Não havia mais diferença. Ele era mais um filho de Deus. Irmãos, eu encontrei estas passagens no Antigo Testamento, Jeremias, e tocaram meu coração. Por muito tempo estavam lá. E agora que falamos de graça, olhe o que Deus disse e a ternura com que Deus disse estas coisas. A você, eu pensei como seria maravilhoso que vocês aqui estivessem entre os meus filhos. Eu pensava de você, você que pensava que eu tinha esquecido de você. Não, eu não sou tão idoso para me esquecer de você. Eu pensei em você, eu me lembrei de você. E eu queria ter você entre meus filhos. Eu fiz planos de vos dar parte desta bela terra, a melhor do mundo, melhor do que Brasil. Sim, senhores, a terra de Deus. Eu, o melhor do mundo, previ que me chamariam pai e imaginei que nunca mais me deixaria. Que ternura de Deus para falar de sua graça. E diz o profeta Isaías, aqui no Monte Sião, em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos dará uma festa maravilhosa para todos os habitantes do mundo e será no fogo do chão. Não estão? Tem que ler a Bíblia. Onde vai ser a festa? Num lugar melhor que o fogo do chão. Aqui diz a Bíblia. Darei uma festa maravilhosa para todos os habitantes do mundo. Um banquete excepcional com deliciosa comida, carne escolhida da melhor qualidade. E vinho do mais antigo, do mais puro. Não fiquem zangados comigo porque li esta passagem, está no Antigo Testamento, por favor. Por esse tempo, Ele tirará a sombra de melancolia e a máscara de morte com que toda a gente na terra anda encoberta. Aniquilará a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e fará desaparecer de toda a terra a afronta que o seu povo tem suportado, porque assim falou o Senhor. E no Apocalipse encontramos estas palavras e foi-me dito por um anjo que escrevesse o seguinte: felizes aqueles que são convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E ainda foi Deus mesmo quem declarou isto. Deus está preparando algo para seus filhos que entram sob o cobiço da graça de Deus. Se lembram desta história na Bíblia, irmãos? As 10 vírgenes. Como adventistas, eu acho que, em forma pessoal, como adventistas, eu acho que nós temos estragado o significado dessa parábola. Porque temos sido ensinados a ler símbolos na Bíblia e lemos na parábola os símbolos que há lá na linguagem parabólica. Lemos essas coisas como que foram
revelações do Apocalipse. Então começamos a comparar cada uma das coisinhas. O que significa o pelo das virgens, o que significa as vestes das virgens, o que significa a luz que elas têm, o azeite que elas... Se lembram? Se lembram? Isso é o tradicional que nós temos aprendido. Mas esta parábola, irmãos, não é a parábola sobre as lamparinhas, é a parábola da graça. Leiam esta parábola e outras parábolas da Bíblia no contexto da graça de Deus. E a luz do Evangelho que vem do céu vai chegar a seu coração. Esta parábola das 10 virgens não é para nos ensinar que o azeite é o Espírito Santo. É para nos ensinar que o azeite é a graça de Deus que precisamos para os dias finais da história deste mundo. O reino dos céus pode ser também explicado pela situação daquelas 10 jovens que pegaram nas suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo da reserva. Não conheciam a graça de Deus. Quem sabe você está sentado aqui e não conhece o que é a graça de Deus. Quem sabe eu sou pregador e não conheço o que significa, o que é a graça de Deus para a minha vida. Posso saber todas as doutrinas da igreja e não saber o significado da graça de Deus. Não levaram a graça de reserva. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram na rua chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: e realmente, como vos digo, não vos conheço. Por quê? Porque não foram protegidas pela graça de Deus. Não entraram pela portinha de para se proteger com a graça de Deus. E a Bíblia diz: portanto, conservem-se despertos e estejam preparados, pois não sabem a data nem o momento de meu regresso. Semelhantemente, ninguém pode tornar-se meu discípulo sem ter primeiro calculado bem o que isso representa e sem ter renunciado a todo por amor a mim. Deseja sentir a graça de Deus na sua vida? Deseja experimentar a bênção do perdão de Deus, da salvação de Deus? Deseja dar sentido à sua vida? Hoje é o dia grande para você se levantar e dizer: Deus, dê-me a sua graça. Eu não posso pagar com nada. Eu não posso merecer nada. Mas eu agradeço que tu, Deus, me ofereces a tua graça. Você deseja agradecer a Deus pela sua graça? Sim? Pode se levantar agora, por favor. Eu vou fazer uma curtinha oração. O pastor tem me pedido que eu acrescente a bênção pela comida também. Me vou lembrar. Mas a principal é a graça de Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, porque hoje vamos ter alimentos que têm se preparado como uma bênção para nós, como igreja, e para nós confraternizarmos. Mas Deus, aqui estamos também por uma razão muito especial. Dar-te graças, porque, Senhor, tem nos abençoado com a tua maravilhosa graça, extraordinária, que tem atingido as nossas vidas, quando não tínhamos nada, quando não merecíamos absolutamente nada, quando não podíamos pagar com nada, a tua graça abundou em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Aceita-nos no refúgio da tua graça e permite que o teu Espírito Santo escreva a tua lei em nossos corações e nós tenhamos poder, pelo teu Espírito, para guardar os teus mandamentos.
nos dedicamos hoje a Ti com agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Mas também o almoço aqui em conjunto conosco. Você hoje achou graça, com poder, você pode achar abrigo e você pode ir em paz, porque hoje você encontrou com Jesus.